gostaria que você pegasse a sua Bíblia ou abrisse seu aplicativo, enfim. Abra no livro de Salmos, o Salmo de número 40. E há uma palavra ali que eu quero compartilhar com você. Uma palavra que Deus ministrou muito ao meu coração agora no final da tarde. Eu quero compartilhar contigo, amém? Então vamos lá. Salmo 40 e o verso de número 1. Diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Querido, feche seus olhos, vamos orar. Deus eterno, nós louvamos a Ti e Te damos graças, ó Pai, em todo tempo, por poder Te adorar com as canções, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E nesse momento onde vamos compartilhar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, ó Pai. Fala comigo, fala com a Sua igreja, fala com todo aquele que neste momento está acompanhando, ó Pai amado, este culto, está participando, está prestando o culto também. Que o Senhor possa falar com todos nós nesta noite, em nome de Jesus, que seja um tempo especial, um tempo maravilhoso, onde o Teu Espírito Santo nos trate, nos cure, nos dê a direção, enfim, que o Senhor esteja no controle, falando cada um de nós, é o nosso desejo e oração, no nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, Davi aqui no Salmo de número 40, ele fala um momento tremendo ali de cuidado de Deus, mas também ele expressa aquilo que estava presente no seu coração neste momento. E é interessante porque quando nós externamos aquilo que está no nosso coração, às vezes as palavras são palavras duras, palavras difíceis. E aqui especificamente no Salmo 40, verso 1, ele começa dizendo: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu gosto muito do livro de Salmos, porque retrata um momento de intimidade daqueles que são os autores de cada um dos salmos, inclusive Davi sendo um dos autores, e fala das suas lutas, das suas batalhas, fala de como o Espírito Santo tratou com eles neste tempo, ou melhor dizendo, do como o Espírito Santo nos trata nesse tempo, nos dias de hoje, como Deus tratou com ele naquele tempo, de uma maneira muito presente, de uma maneira muito real, muito prática. Perdão, tomar um golinho de água, mas é necessário molhar a garganta um pouquinho. Mas como Deus trabalhou com Davi neste tempo que ele viveu e como o Espírito Santo tem tratado nas nossas vidas nesse tempo que nós vivemos hoje. Quando Davi fala assim, esperei com paciência, ele deixa claro que aquilo que ele almejava não foi algo que aconteceu de maneira instantânea. E é interessante porque nós temos esta mania nos nossos dias hoje, nós somos muito imediatistas, queremos tudo muito rápido, muito no já, queremos as situações transformadas e mudadas quase que no estalar de dedos. Confundimos, na verdade, a fé com o sentido de ter algo instantâneo e muitas vezes pensamos que as coisas vão acontecer como quando nós compramos aquele macarrão instantâneo, jogamos ali na água fervente, em 3 minutos está pronto, e muitas vezes a fé ela passa pela prova do tempo, um tempo determinado por Deus que está dentro do Kairos de Deus, e a gente tem essa dificuldade porque lidamos com o nosso Cronos. Então a gente acaba pensando que está demorando a forma de Deus agir ou o tempo de Deus agir na nossa vida, mas na realidade é um tempo de aprendizado. E Davi ele fala dessa experiência que ele teve com Deus, porque ele deixa muito claro que ele esperou, mas que Deus ouviu aquilo que ele tinha dito. Deus se inclinou para ele. Deus não deixou de ouvir o seu clamor, a sua oração, aquilo que ele tinha dito praticamente para o Senhor, até mesmo no culto do seu quarto, onde somente Deus havia ouvido, mas Deus estava escutando, porque não há nada que nós venhamos a falar com Deus que Deus não venha escutar, queridos. O que nós temos que entender é que as respostas elas podem ser tanto sim como não, ou também, num momento como esse que Davi viveu, espere, porque na espera Deus também está trabalhando, mas na espera Deus trabalha muito em nós. E é sobre esse ponto que eu quero falar com você nessa noite. Eu queria falar com você sobre a ação de Deus na espera. As ações que Deus tem na nossa vida neste tempo de espera. E essas ações de Deus que nós vivemos no tempo da espera são muito interessantes porque são ações que Deus trata em nós, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para que nós possamos realmente compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aqui tem 4 pontos que eu queria destacar para você de maneira muito rápida, para que você entendesse aquilo que Deus trabalhou na vida de Davi e também trabalha em nós. A primeira ação de Deus que nós vemos está relatada no versículo 2, porque a ação de Deus na espera de Davi, a primeira ação foi tirar do coração de Davi o desespero. O versículo 2 do Salmo 40, ele diz
assim de maneira muito clara. A palavra de Davi revela como estava o seu coração. Ele diz: tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Ele estava desesperado. Querido, e desesperado, quem fica desesperado muitas vezes perde a esperança. Não consegue observar mais o horizonte, ver uma saída. Muitas vezes a pessoa que entra numa situação de desespero perde até o rumo da fé. Não consegue mais acreditar, não consegue mais crer, às vezes entra num momento de descrença, porque o desespero ele mexe com as emoções do ser humano. A pessoa muitas vezes quando entra em desespero não consegue ver soluções, por mais que elas estejam diante dos seus olhos, porque elas ficam consumidas por esse sentimento, por essa situação, e elas acabam muitas vezes ficando sem perspectiva. E é muito comum pessoas que entram em desespero não conseguirem encontrar o caminho sozinhas, não conseguirem encontrar uma direção sozinhas. Por isso que é muito interessante, querido, se nós passamos por momentos difíceis em nossa vida, não caminharmos sozinhos. Nós não fomos feitos para caminharmos só. Pelo contrário, Jesus nos ensina de maneira muito clara que é necessário sempre nós termos pessoas próximas. Ele faz ali um colégio apostólico, ele ensina a importância do discipulado, ou seja, nos ensina quão importante é caminharmos juntos, estarmos perto um dos outros. E aqui não quer dizer que em todo momento nós vamos concordar, mas é importante um estar próximo do outro, cuidando. Porque, querido, o desespero ele é muito perigoso, porque o desespero ele pode nos afastar de Deus. Eu poderia afirmar para você de maneira muito clara que o desespero, sim, ele nos afasta de Deus. Porque se nós formos consumidos e guiados pelo desespero, nós paramos de olhar para o alvo, paramos de olhar para Cristo, paramos de entender o propósito da cruz, e começamos a ficar fechados na situação que nós estamos vivendo. A Bíblia declara um momento muito interessante na vida de um homem chamado Jairo. Está lá registrado em Lucas, capítulo 8. Jairo era um homem importante, um homem de destaque na sociedade naquele tempo, mas a sua filha ficou doente. Talvez ele tenha gasto todos os seus recursos, conhecimentos, influência, tudo mais, e não houve nada que fosse feito naquela menina para que ela ficasse melhor. E ele vai com uma última esperança procurar ao Senhor Jesus. E quando ele está falando com Jesus, Jesus diz que iria até a casa dele, e ainda tem aquele momento que a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, a multidão em volta, tudo aquilo. E quando Jesus ainda falava com aquela mulher, chega alguém e fala para Jairo, lá no versículo 49, olha, não incomodas mais o mestre, não fala mais com Jesus, porque a sua filha já morreu. Diz assim, ó, acabou. Se aquele pai já estava desesperado, vendo a sua filha enferma, e não tinha uma perspectiva de como aquela situação ser diferente, como ser solucionado, e ele vai como último recurso através desse homem chamado Jesus por aquilo que havia ouvido falar, pelos testemunhos e pelas palavras que as pessoas falavam, olha, que ele está curando, está sarando, está libertando, ele está ali, de repente chega aquela notícia e o desespero já era grande. Imagina quão maior ficou aquele desespero naquele momento. O interessante, querido, é que na sequência, no versículo 50, Jesus já fala para ele, eu vou ler aqui na íntegra, diz assim, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, Jesus fala com Jairo de maneira direta, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jesus ele não se detém pela mensagem que chegou. Talvez a mensagem que chegou na sua vida é uma mensagem que gera no seu coração desespero. Quantas situações que chegam até a nossa vida que podem gerar um sentimento de desespero no nosso coração, a qual nós não conseguimos enxergar como vai ser o amanhã, ou como vamos viver, ou como será. Quantas pessoas nesse tempo que estamos vivendo ficaram desesperadas? Quantas vezes eu recebi ligações e atendi pessoas que estavam desesperadas, com medo da morte, com medo de tudo aquilo que poderia acontecer mediante o quadro que nós estamos vivendo. Querido, e quando nós ficamos rendidos a um sentimento de desespero, nós paramos de sonhar, paramos de planejar, paramos de enxergar aquilo que pode ser lá na frente. Talvez por conta do desespero nós deixamos, muitas vezes, de crer naquilo que Deus pode fazer. Esquecemos de um Deus que já operou tantas vezes na nossa vida. E é interessante que o próprio Jesus fala para Jairo, creia tão somente. Como Jesus também disse para aquele pai daquele jovem desesperado, se tu creres, tudo é possível àquele que crê. O nosso desafio, querido, é continuar crendo. John Wayne, ele fala algo interessante, ele fala, não há lugar mais alto na terra do que os pés de Jesus. Uma pessoa que cai aos pés de Jesus, na verdade ela está de pé, porque ela está aos pés daquele que pode resolver. Jairo talvez tivesse buscado alternativas em todos os lugares, em todas as pessoas que ele conhecia. Talvez a sua influência, que era tão grande para outras questões,
se tornou algo impotente diante disso. E quando nós nos sentimos impotentes, quando nós nos sentimos fracos e caímos aos pés do Senhor, é o momento que nós aprendemos a depender dele e a confiar nele. E então, neste momento, nós podemos sim viver os milagres que ele tem para cada um de nós. O nosso desafio, querido, é continuar crendo. Mesmo que as notícias sejam notícias ruins, vamos continuar crendo que amanhã será melhor. Como foi escrito na palavra de Deus, basta cada dia o seu mal. Possamos viver confiando que ele tem poder para mudar a situação. Deus tira do coração de Davi esse sentimento de desespero e substitui pela esperança. E, querido, a segunda ação de Deus na espera de Davi, querido, foi colocar os pés de Davi sobre a rocha. Mas, espera aí, pastor, ele já não estava firme com Deus, ele não era um servo de Deus? Sim. Mas talvez quando nós entramos em desespero, nós vacilamos os nossos pés. Quando nós nos rendemos ao desespero, muitas vezes nossos pés, eles balançam. Às vezes pisam fora do lugar que deve pisar e Deus coloca os pés de Davi de volta em cima da rocha. Porque a rocha é um solo firme, um lugar firme que não balança, que não cede, ou seja, que dá segurança. Deus lembra a Davi que ele é a sua segurança. E o nosso desafio no dia a dia é esse, lembrar que Deus é a nossa segurança. Porque às vezes, querido, nós temos um emprego e achamos que o emprego é a nossa segurança, mas pode haver um momento que o emprego falte. Pode haver um momento que nós pensamos assim, mas eu tenho saúde e tudo, mas e se a saúde faltar? Querido, a única coisa que realmente pode nos dar segurança, não só nessa vida, mas naquilo que também viveremos na eternidade, é o próprio Deus. Ele é a nossa segurança. Jesus, ele ensina um texto tremendo lá em Mateus 7, lá no versículo 24 a 27, quando ele fala das duas casas. Uma casa que foi construída sobre a areia e uma casa que foi construída sobre a rocha. Ele fala que as duas casas foram colocadas praticamente para enfrentar o mesmo tipo de adversidade, ventos fortes, tempestades. O que aconteceu é que a casa firmada sobre a areia não resistiu, porque os seus fundamentos eram fracos, mas a que estava firmada sobre a rocha, ela resistiu. O que eu quero que você entenda, querido, é que ventos vão surgir na nossa vida, alguns ventos vão ser fortes, tempestades vão acontecer. O que nos mantém de pé? Aonde nós estamos firmados, aonde a nossa fé é firmada. O que nós temos colocado como alicerce na nossa vida. Isso nos mantém de pé. E Deus lembra a Davi que ele é a sua base, ele é o seu fundamento. E é isso que Deus tem nos lembrado nesses dias, que ele continua sendo a nossa base, ele continua sendo o nosso fundamento. E quando Deus tira do coração de Davi esse desespero, quando Deus mostra para ele, olha, coloque seus pés sobre a rocha, a terceira ação de Deus sobre a espera de Davi é que ele endireita os seus passos. O versículo 2 na parte C diz assim, firmou os meus passos. O próprio Davi dizendo na sua oração, Deus firmou os meus passos, ou seja, Deus devolve a Davi a capacidade de julgamento, a capacidade de discernimento. O que é isso? É a capacidade, então, de ter um equilíbrio emocional, de olhar a situação e discernir que caminho que eu devo tomar, que decisão eu devo tomar, qual a direção que eu devo seguir. Porque quando nós estamos no meio do desespero, parece que nós perdemos todo esse horizonte, nós perdemos a capacidade de enxergar uma saída, por mais que a porta esteja na nossa frente. Mas quando nós permitimos que a paz do Senhor venha ao nosso coração, quando nós voltamos aos fundamentos da fé, quando nós voltamos os nossos pés firmes na rocha, quando nós permitimos que Deus volte a ser Deus realmente na nossa vida, como muitas vezes nós declaramos com a nossa boca, mas não fazemos com as nossas atitudes, mas quando nós começamos então a fazer, que Ele seja realmente Deus na nossa vida de maneira prática, confiando, crendo, descansando, nós passamos a ter novamente essa capacidade de julgamento, de discernimento, de entender qual é o melhor caminho. E é o mais interessante, querido, que eu acho mais lindo, nós temos de volta a capacidade de sonhar, de planejar. Talvez a situação de desespero que Davi vivia aqui não dava para ele uma perspectiva de muito tempo adiante. Talvez ele tivesse até perdido a vontade de sonhar, de ter projetos, de ter planos. Talvez a situação que você esteja vivendo na sua vida tenha gerado isso no seu coração. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, confie que Deus pode trazer na sua vida um novo tempo. Entregue a sua vida realmente a Ele de verdade.
Caia aos pés do Senhor Jesus, diga: Senhor, eu dependo de Ti, eu já tentei de todas as formas, o meu conhecimento, o meu diploma, o meu currículo, aquilo que eu sou, os meus conhecimentos, tudo aquilo que eu vivi até hoje não adiantou nada, eu só dependo do Senhor agora. E permita que Deus comece a ser Deus na sua vida. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar clareza, Ele vai te mostrar as direções que você deve tomar, Ele vai começar a falar contigo de maneira singular, querido. Você vai entender que Ele está falando com você de maneira particular, falando com você de maneira clara. Entenda isso em nome de Jesus. Deus devolve isso para Davi de maneira tremenda. E Davi volta a sonhar, volta a planejar. E nós vemos que a última ação de Deus na espera de Davi, que está no versículo 3, foi colocar o que? Um novo cântico. Um novo cântico de louvor ao Senhor na boca de Davi. Versículo 3, a parte A, diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Presta atenção que isso aqui é importante. Você só tem o novo quando você abre mão do velho. Se você não abrir mão do velho, você não tem como ter o novo. Amados, eu tenho vivido uma experiência muito legal na questão de perca de peso. E eu tive que abrir mão de muita roupa que eu gostava, mas que era grande. Era grande, não servia mais. Estava quase 1,5 de Sandro ali. Mas só que o que aconteceu, querido? Quando eu abri mão daquilo que era velho, Deus começou a mandar novo. Começou a vir outras coisas novas. Vamos trazer isso para o campo espiritual e para o campo da vida. Se você ficar preso com as experiências do passado, profissionais, olha, eu fiz isso, eu vivi isso, eu ganhava isso, eu tinha esse cargo, eu vivia isso na minha vida financeira, eu tinha isso na minha vida ministerial, eu tinha isso dentro da minha família, eu vivia dessa forma. Se você ficar preso a tudo isso, você não vai poder viver o novo. O que eu estou dizendo para você não é apagar o passado, mas guarda as experiências que podem te ajudar a crescer, mas como experiências, como lembrança, como instrução. E comece a se abrir para aquilo que Deus tem de novo para a sua vida. Para novos campos, novas oportunidades. Se abrir para aquilo que Deus tem de novo na sua vida. Davi teve que abrir mão, querido, do desespero. Tem gente que se apega ao desespero. Ele teve que se abrir mão das suas angústias. Tem gente que se apega nas angústias. Abra mão disso. Davi teve que abrir mão do medo. Querido, o medo ele tem até um certo ponto algo bom nele. O que é o medo? É algo que nos limita. Algo que impede que nós venhamos se autodestruir, ou seja, a gente presta atenção no que a gente faz. Se você vai subir numa escada, você presta atenção se ela está firme. Se você não sente firmeza, você pede para alguém segurar. Hoje tem vários instrumentos de segurança, vários equipamentos que você pode usar para se sentir mais seguro. E o medo, e nos dá uma referência a respeito disso. Ter medo de errar, querido, não é ruim. Mas o medo não pode ser algo que te paralise, algo que te impeça de sonhar, algo que te impeça de avançar, algo que te impeça de arriscar num campo ali que você pode arriscar. O que eu estou te dizendo, querido, é que Davi teve que abrir mão do velho para viver o novo. E quando ele canta esse novo cântico, que a palavra é muito clara, que Deus colocou na boca dele um novo cântico. Não foi Davi que gerou. Deus gerou nele um novo cântico. Olha que coisa maravilhosa. Deus quer gerar na minha e na sua vida, querido, um novo tempo. Uma nova história, um novo momento. Querido, eu creio num Deus que gera esses momentos. Eu creio num Deus que dá a oportunidade de nós vivemos algo novo. Eu creio num Deus que pode escrever para você uma história diferente daquela que você está vivendo hoje. E qual que foi, querido, esse resultado na vida de Davi? Está no final do versículo 3 do Salmo 40. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. E confiarão no Senhor, porque a sua vida, querido, será fazer. Querido, entenda, no livro de Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19, a palavra diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam o passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. O próprio Deus falando para mim e para você. Não vamos viver o passado, vamos deixar o passado para trás, só guardar aquilo que serve de instrução, para a gente não errar de novo. Para a gente não fazer a mesma coisa da mesma maneira e infelizmente viver o mesmo resultado de fracasso, mas viver um tempo diferente, viver um tempo novo, viver uma nova história, viver aquilo que Deus tem de melhor para mim e para a sua vida, para minha e para a sua vida, amém? Para concluir aqui do versículo 4 do Salmo 40 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então quero te aconselhar em nome de Jesus, não desista, continua lutando, caia aos pés do Senhor. Todo sentimento contrário, ruim, coloque aos pés do Senhor. Permita que no seu coração voltem ali a trilhar os fundamentos que você aprendeu da fé. Se você não aprendeu, busque aprender para viver realmente uma vida baseada na fé.
A palavra diz que o justo viverá pela fé, que você possa viver assim, em nome de Jesus, que você possa colocar os seus pés sobre essa rocha chamada Jesus, confiando nele, dependendo dele, em nome de Jesus, que ele possa te dar discernimento, ele possa te mostrar as direções em nome de Jesus e você possa viver isso que Davi viveu, de receber do Senhor este novo cântico em nome de Jesus, que nós possamos ver esse resultado na nossa vida e mais ainda, que através da nossa vida Deus possa gerar esse resultado na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido, que você possa fechar os seus olhos onde você está. Se você tem vivido um momento de desespero na sua vida e você está ouvindo essa mensagem chegou até você de alguma forma, seja ao vivo, seja depois por ela estar publicada, mas se ela chegou até você, querida, é porque Deus ama muito a sua vida e quer mudar a sua história. Então, feche seus olhos, vamos orar, vamos crer que Deus pode mudar a sua história em nome de Jesus. Deus eterno, nós oramos a Ti, Pai, primeiramente agradecendo porque Teu Espírito Santo fala ao nosso coração, ministra, Pai, a cada um de nós, ó Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra nunca volta vazia. E nesse momento nós oramos por cada uma dessas vidas, ó Pai, que está, Pai amado, ouvindo esta mensagem. Pai amado, se essa pessoa está vivendo um momento de desespero, que se realmente, Pai, essa pessoa não está enxergando saída, como mudar a situação, Pai amado, talvez essa pessoa pense, eu cheguei até o fundo do poço, mas talvez este lugar, neste momento, seja bom, porque a única direção quando alguém chega no fundo do poço é olhar para o alto. E o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então que agora, Senhor, o Senhor possa entrar em socorro a estas vidas, que a sua mão poderosa possa ser estendida sobre esta mulher, sobre este homem, em nome de Jesus, e o Senhor possa trazer, ó Pai, a mudança, Pai, na vida deste homem, desta mulher. Pai amado, que esta vida neste momento possa entregar as suas angústias, o seu sentimento de desespero, os seus medos, os seus fracassos aos teus pés, e o Senhor possa trazer um novo tempo na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, ó Pai. Cura o coração, ó Pai amado, de todo sentimento contrário, trata no coração desta pessoa, devolvendo, Pai amado, a capacidade de discernir, ó Pai, de enxergar as direções que o Senhor está dando para ele e para ela, que em nome de Jesus, ó Pai amado, esta pessoa possa viver, Pai amado, experiências como a que Davi viveu, Pai, tendo um novo cântico, um novo tempo, Pai amado, uma nova história escrita pelo Senhor para a vida deles, e que através destas vidas, ó Pai amado, que hoje estão recebendo do Senhor, elas sejam testemunhos que também motivem a outros e possam, Pai amado, levar o Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Seu nome seja glorificado. Assim oramos, louvamos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.